Estamos com o Cristiano, vocês me conhecem, todo mundo que senta aqui de uma certa forma vem de um relacionamento de algum tempo, mas o Cristiano tem essa peculiaridade, eu acabei de conhecê-lo e a vontade era tanta, né, como a gente não conseguiu se trombar antes, era realmente poder escutá-lo e conversar com ele e conseguir compartilhar com vocês ao mesmo tempo do lugar onde ele vem, né? Ele faz todo um trabalho com tecnologias, principalmente com VR e fobias. Cristiano, é uma honra te ter aqui. E eu queria fazer a primeira pergunta, como você chegou até o festival e o que te trouxe até aqui? Como é que está sendo a experiência, enfim, um pouquinho do Hacktown by Nabucco. Bom, antes de mais nada, o prazer é meu de estar aqui, né? Adoro, né, poder colaborar e ver iniciativas tão importantes como essas, né? Na verdade, surgiu a ideia de vir exatamente para apresentar um pouquinho do trabalho que eu venho fazendo há um tempo e que de fato que ele é muito peculiar, vamos chamar assim. Ele tem uma característica um pouco diferente do que existe por aí. Então eu vim para cá para dividir um pouquinho, né, com as pessoas. Isso. O máximo que a gente pode, para quem está aqui fisicamente e para quem agora vai assistir um pouquinho dessa nossa Tech Talk. E aí o tema da sua palestra, Cristiano, foi Desafios da Vida Digital, dos benefícios aos malefícios. E você passa por essa experiência que você tem de usar que chama o projeto Perseus, né? De usar toda essa parte de realidade virtual para o tratamento de várias fobias. Isso. Conta pra gente. Essa história ela começa, na verdade, eu acho que há uns 12, 13 anos atrás. Eu sou formado já há 35, então eu já tenho muito tempo de trânsito na estrada da ciência, né, da saúde mental. E desde 13 anos atrás para cá eu venho coordenando um ambulatório no Instituto de Psiquiatria lá de São Paulo para tratar pacientes que são dependentes de tecnologia. E principalmente muitos deles são dependentes dos games, que hoje a gente até sabe que se tornou já uma patologia já mundial oficial. Que entrou agora, né? Que é reconhecida isso. E aí surgiu a seguinte questão, puxa vida, né? Se os games, de uma forma ou de outra, com seu hiperrealismo, com todo o processo de imersão, eles muitas vezes, né, tomando por base o que eu conheço, muitas vezes eles alienam algumas pessoas, levando-as então a uma condição de saúde, de doença mental, por que não utilizar essa mesma base, esses mesmos princípios, né, da gamificação para ajudar, né? Então aí nós fizemos contato com alguns grupos de profissionais que desenham esses games e começamos então a criar realidades virtuais que obedecessem aos mesmos princípios, mas que agora a gente pudesse utilizar no tratamento de pessoas com saúde mental. Genial. E foi muito interessante. Na verdade, a experiência que a gente tem tido, muito diferente, por exemplo, do que existe por aí. Se você hoje for em qualquer lugar e falar, bom, eu quero um exercício que eu preciso fazer para perder o medo, porque o que acontece, né? Isso é importante a gente falar. A psicologia como um todo, ela acredita que o cérebro, à medida em que ele exibe algum tipo de reação aversiva, um dos princípios para a gente oferecer o tratamento é expor o indivíduo várias vezes aquilo. Uma vez, duas, três, quatro, cinco, na 10ª situação você já não vai ter o mesmo grau de ansiedade, a gente chama isso de habituação, né? Então você vai expondo o indivíduo de uma forma progressiva, chega a um determinado momento. Bom, mas o que acontece, né? A ideia que foi tida foi não só criar uma plataforma, mas incluir alguns princípios de psicologia moderna nesse processo de superação de medo. O que isso quer dizer? Quando a gente fala em VR, principalmente, bom, o indivíduo tem medo de metrô, então vamos colocar lá o óculos de realidade virtual e ele recebe a situação, aspas, passivamente. O que isso quer dizer? Ele vai, entra, vivencia e conforme ele tem o medo, uma vez, duas, três, quatro. Só que o nosso princípio da VR ele é um pouco distinto. Qual é? A gente não quer que o paciente simplesmente fique sendo exposto. A gente quer que ele interaja com o medo. O que isso quer dizer? Por exemplo, na fobia que nós temos para tratar aranhas, baratas, né? Nós criamos dentro do próprio cenário a possibilidade de que os braços, o corpo da pessoa como um todo, seja rastreado e jogado dentro da realidade virtual. O que isso quer dizer? Então, o indivíduo está sentado numa mesa e ele vê, por exemplo, a aranha que chega perto, né?
Se fosse um exercício de VR natural, ele iria ficar 1, 2, 3, 10, curou, né? Mas a nossa VR é diferente. O que acontece? Nós colocamos, por exemplo, um livro físico em cima da mesa física, e esse livro também existe na realidade virtual. Ou seja, quando a aranha chega próximo, o indivíduo pode ativamente colocar a mão no livro, e esse livro, ao cair, ele mata a aranha. Ou seja, incrível. É muito, muito, muito mais rápido. Por exemplo, eu tenho que te submeter a 10 sessões de exposição. Porque o que acontece? A gente entende que os grandes problemas de saúde mental ocorrem quando o seu cérebro ele é privado de agir de uma forma adaptativa. Então, se você tem medo, você fica lá recolhida num canto. Não, aqui não. Eu quero que você interaja com o seu medo, porque ao interagir, você supera. Seu cérebro entende, então, que você tem o domínio da situação e, portanto, a fobia vai embora. Então, os resultados que a gente tem tido são, assim, muito interessantes, muito interessantes. Não, incrível. Então, a história que eu te contei rapidamente do meu medo de altura lá, que eu entro num óculos de realidade virtual em cima do Empire State 1, 2, 50 vezes, e aí eu consegui pisar no chão transparente lá o ano passado, tem explicação científica o que aconteceu comigo. Tem. Porque eu fui entrando de forma segura, eu sabia que eu estava na minha casa, entrei um dia, entrei por vários dias. Isso. Né, de várias situações. E você conseguiu, obviamente, de uma forma espontânea e absolutamente natural, fazer a superação. O que acontece é que quando você junta princípios de psicologia científica, você alavanca para que esse processo, na verdade, ele ocorra de uma maneira muito mais acelerada, fazendo então que o VR ocupe um papel muito importante ao criar a condição que dificilmente o indivíduo teria na vida real. Como é que eu vou pegar uma aranha e levar para o indivíduo? Como é que eu vou trazer o indivíduo e colocar dentro de um avião? Então, o que a gente entende nesse trabalho de VR é que exista sempre um grande diferencial, onde você vai atuar de uma forma absolutamente pontual e clara no manejo desse medo. Perfeito. Isso é acessível para as pessoas? Ou foi um projeto que teve começo, meio e fim? Como é que, se alguém... Bom, as pessoas vão começar a assistir, elas provavelmente vão perguntar onde eu te acho, né? E se isso ainda é algo que foi... Sim, a gente continua trabalhando. O título do nosso projeto se chama Perseus. Perseus, para quem não sabe, é aquele herói mitológico que ele tinha que, como um elemento, cortar a cabeça da Medusa. Sim. Só que ele não poderia olhar para a Medusa porque a Medusa petrificaria. Então ele ganhou um escudo, que era um escudo tão polido que ele refletiria. Então, ao olhar o escudo, ele conseguiu cortar a cabeça dela. Então, daí surgiu o nome, quer dizer, eu uso um outro tipo de reflexo para superar a dificuldade. Né? Então, chama-se Projeto Perseus, de realidade virtual. Nós temos hoje fobias de altura, de locais fechados, de avião, de aranha... agora social, estamos desenvolvendo e uma série de outras. Quer dizer, no fundo, o que a gente tem? Nós temos uma plataforma que ela é altamente customizável ao tipo de fobia que você traz. Perfeito. Vocês estão em São Paulo? Estamos em São Paulo. E aí te encontra www onde? perseusrealidadevirtual.com.br. Perfeito. Que honra te ter aqui. Que conversa incrível. Eu posso te visitar vocês? Deve. Então, entre essa entrevista aqui, a gente vai tentar gravar algumas coisas lá para poder ter os dois lados, tanto certeza. A conversa quanto enfim, a experimentação, para Com que as pessoas certeza, possam com ver certeza. os dois lados. Opa! De Sapucaí aqui diretamente lá para onde vocês São estão. Paulo. Exatamente. Isso. Foi uma honra. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Bom, Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Muito bom. Cara, existe esse ser humano, não é lenda urbana.